A gravação de nossas aulas em História dos Hebreus, como já havíamos gravado a outra aula falando em cronologia bíblica, né, as dificuldades em relação à cronologia, as diferentes formas de marcação de data, e o reflexo nisso, né, na forma como Israel adotou diferentes formas de controlar a marcação de datas, e principalmente o problema cronológico em relação aos reis de Israel, com o ano de ascensão, o ano de não ascensão, e também alterações de marcação entre Reino do Norte e Reino do Sul. Agora partimos adiante falando acerca das dinastias que governaram o reino de Israel, ou as 10 tribos do norte que se separaram das tribos de Judá e Benjamim ao sul. Então, falando ainda acerca do reino de Israel, que é este reino do norte, chegamos enfim agora à terceira dinastia, que é a dinastia de Onri, Acabe e Jorão, tá ok? Primeiramente com o evento de Zinri, que foi aquele que matou, né, o rei Elá, matou covardemente o rei Elá, tomou periodicamente o governo, fez uma grande chacina na família deste rei, matando aí todos os descendentes, e sendo então morto, né, aliás, sendo impedido de continuar por Onri, e diante da ofensiva de Onri, ele então tirou a sua própria vida. Mas falando um pouco melhor acerca dessa dinastia de Onri, a terceira dinastia de Israel, que chegou ao poder, eu trago aqui uma contribuição da Tábua Cronológica da Bíblia, tá ok? Editora Efante. A Tábua Cronológica nos fornece aqui algumas informações acerca dos governos, acerca dos reinos que estavam reinando também neste período. E temos aqui o período de Onri, Acabe e Jorão, sendo compartilhado historicamente com a época em que Ben-Hadad está no poder na Síria, tá ok? Ben-Hadad está no poder na Síria, no reino da Síria, o reino sírio dos arameus, tá ok? Então temos Ben-Hadad. No Egito temos uma transição de Taquelut I para Osarkon II, ok? Temos essa transição aí entre esses reis do Império Egípcio. Temos também a situação na qual na Síria vai haver um período de Assurdan, que reina durante 23 anos, Assurdan, e que vai depois mudar para Vu-Nirad III, que vai reinar durante 20 anos. E essa sucessão de reis acontece também no mesmo período em que teremos a terceira dinastia com Onri, Acabe e Jorão. Okay? Então essa foi a contribuição da tábua cronológica. E agora vamos consultar outras fontes que vamos falar melhor acerca deste período. Então temos aqui primeiro a leitura da nossa apostila, falando sobre o período de Zinri. O que nos diz aqui? É interessante que após assassinar o rei Elá, Zinri não marchou contra os filisteus, mas primeiramente pôs mãos à obra para exterminar a família de Baasa. Para isso, porém, não teve muito tempo, pois seu reinado não durou mais do que 7 dias, conforme está lá em 1º livro dos Reis, 16, 15 ao 20. Ainda acerca dessa questão do pequeno período no qual Zinri reinou, eu trago aqui uma contribuição do Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Antigo Testamento. Ele nos fala acerca dessa questão cronológica na página 485, onde diz: Zinri, rei de Israel, 16:15, versículos 16, aliás, capítulo 16, versículo 15. Acerca da cronologia, os 7 dias que Zinri governou são datados por Thiele, em 885 a.C. Então, com a autoridade aí desse grande estudioso que laborou aí pela resolução de problemas cronológicos em relação à história de Israel no Antigo Testamento, ele então fixa em 885, estudioso Thiele, firma em 885 a.C., o ano em que Zinri operou essa chacina, tá certo? A família dos reis do norte, tá ok? Os reis de Israel, sendo então impedido de continuar no poder pelo levante de Onri, que era um grande militar, um grande chefe dos exércitos
na época. Então, dando continuidade aqui, era evidente que o exército popular junto a Gibeton, onde eram derramados sangue e suor, não podia simplesmente aceitar as revoltas palacianas e usurpações que ocorriam na capital. Então eles não ficariam de mãos abanando, nem ficariam simplesmente observando toda essa movimentação traiçoeira, né, toda essa movimentação covarde de Zinri se apoderar do poder desta maneira. Então eles de fato foram tomados de surpresa, né, por esse grande levante, mas deram uma resposta rápida também a ele, né, não deixaram que isso ficasse impune. Apesar de haver governado por apenas uma semana, Zinri mostrou-se muito sanguinário, tendo executado a casa inteira de Baasa. Mas quando se achou num beco sem saída, cercado pelo exército de Onri, que aliás foi um dos reis que teve mais capacidade bélica em Israel, inclusive isso vai dar a ele destaque internacional, mesmo que dentro do contexto bíblico, o autor bíblico inspirado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, em todo esse processo de construção do texto canônico, o texto sagrado, ele tenha, na verdade, desprivilegiado a história de Onri, uma vez que os registros acerca de Onri são mínimos. Então o registro é bem resumido. Por quê? Porque o autor bíblico, o Espírito Santo de Deus, que estava conduzindo esse processo, que é empreendido pelos escribas, pelos cronistas, ele tinha outros interesses. Então o interesse do Espírito Santo de Deus não era fazer um registro histórico, nem biográfico, mas sim construir um texto que fosse para a nossa edificação e que fosse para nos impulsionasse à salvação, a observarmos os atos de Deus dentro do povo de Israel, em prol de que este ensinamento nos conduzisse à adoração a Deus, à nossa salvação, a que nós pudéssemos entender qual é o poder e como Deus trabalha ao longo da história. Então por isso que foi dado grande destaque a um homem quase anônimo, um homem que apareceu do nada, sem um histórico maior, sem uma relevância internacional, que foi o profeta Elias, e situações nas quais ele estava num ribeiro, ele foi para Sarepta, e conviveu junto com uma viúva. Então é dado mais valor, é dado mais destaque a estes casos que seriam casos irrisórios para a história, digamos assim, a história internacional, mas que para o Espírito Santo de Deus eram fundamentais que chegassem até nós. Assim temos a história de Onri, que internacionalmente é muito importante, é totalmente desprivilegiada em relação ao interesse do autor bíblico, o Espírito Santo de Deus, e essas narrativas acerca de Elias e os milagres operados por Deus, através de Elias, são dado largas descrições, dado grande margem de descrição, porque esse é o propósito da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada não é um livro de ciência, nem um livro de história, nem uma biografia, mas sempre que ela lança a mão de informações históricas ou biográficas, ou fazendo descrições acerca da natureza, ela é fiel na sua descrição, mas o seu objetivo final não é esse. Então é muito interessante pontuarmos isso, porque Onri é uma figura internacionalmente muito importante, conforme contribuições de outros textos que eu pretendo trazer aqui também para auxiliar, inclusive um livro que chama-se Batalhas da Bíblia, para nos auxiliar no entendimento da importância internacional, importância bélica, que de fato tem que ser dada essa importância, essa relevância aos reis Onri e Acabe. Jorão já nem tanto assim, mas Onri e Acabe são de fato muito relevantes nesse aspecto, mas no aspecto de fé, no aspecto de culto a Deus, eles foram péssimos, foram as piores influências para Israel. Então temos, apesar de haver governado por apenas uma semana, Zinri mostrou-se muito sanguinário, tendo executado a casa inteira de Baasa. Mas quando se achou num beco sem saída, cercado pelo exército de Onri, ele colocou fogo no castelo e morreu queimado pelas chamas dentro de Tirza. Então a cidade de Tirza servia ainda como capital nesta época. Então estava situado ali em Tirza. Isso será alterado por Onri, que fundará a grande cidade de Samaria, que passará para a história aí como uma grande cidade forte, uma grande cidade edificada. Tá, okay? Uma das cidades muradas mais impressionantes da antiguidade. Pelo que podemos observar, com certeza Zinri não contava com nenhum apoio profético e muito menos popular. Então, dois meios pelos quais
era confirmado o poder, a autoridade de um monarca, né? Um levante popular de apoio, um levante massivo, né, popular, ou a unção por parte de um profeta, como veremos Jeú. Então Jeú vai atentar contra essa dinastia, vai por fim essa dinastia, e terá o aval, né, vindo da parte de Deus através de um profeta. Então ele de fato instigará Jeú a se levantar e realizará uma grande, vamos dizer assim, uma grande limpeza, né, nesta sujeira idolátrica que foi trazida para dentro de Israel. Então temos aí as situações, né, que de fato conferem o poder. Diferentemente das dinastias de Judá, que ainda tinham muito mais valor pela questão da sucessão. Então nós temos aí a dinastia estabelecida em Davi, a alteração de Saul para Davi, e a partir de Davi a continuidade dela com Salomão, Roboão e assim vai, seguindo na mesma dinastia. Então a mudança dinástica que é constante em Israel e que é muito prejudicial a essa nação não será um problema para Judá, que continuará na mesma dinastia, seguindo adiante apenas com mudanças de rei, mas dentro de uma mesma dinastia. Então o processo em Judá era bem diferenciado em relação ao processo em Israel. Israel oscila muito mais, então é muito mais há muita mais facilidade de levantes para a derrubada de dinastias e estabelecimento de outras. Assim há muito mais derramamento de sangue, muito mais chacinas, né, no reino de Israel. Isso certamente contribuiu para a sua desestabilização, tanto que quando surge o grande problema da Assíria no quadro da história, veremos também isso, então tem informações acerca disso. Quando surge o grande problema da Assíria, Israel está extremamente enfraquecido, também por causa dessas constantes mudanças dinásticas, tá ok? Pelo que podemos observar, com certeza Zimri não contava com nenhum apoio profético e muito menos popular. Após sua morte, seguiu-se um grande desentendimento. O povo se dividiu em duas facções. Um grupo apoiava Tibni, um outro que tentou assumir o poder neste momento, tentou disputar com honra em relação ao poder, mas era assim, muito inferior ao poder que já gozava honra por causa da aprovação militar. Então ele era um grande chefe militar, ele gozava deste apoio, então ele tinha todo esse know-how, toda essa força, né, para subir ao poder e para se impor. Então Tibni não gozava disso, por isso que não logrou êxito contra Onri. E o outro apoiava Onri, comandante principal do exército. Nessa situação ficou Israel por 4 anos sem rei. Então ficou numa disputa entre Tibni e Onri. Finalmente o partido de Onri venceu e ele foi aclamado rei de Israel, conforme o primeiro livro dos reis, 16, 22 e 23. A Bíblia não relata se sua ascensão ao poder foi por designação profética ou não. Então a Bíblia ela silencia em relação a qualquer tipo de aprovação profética, a ascensão de honra ao poder, mas a partir dos dados que temos um favorecimento muito maior à ideia de que a subida de honra ao poder se deu não por uma questão profética, mas sim por uma questão de poderio militar, de habilidade bélica, né, de influência a partir desse nível de poder, esse poder das armas, ok? Então Onri foi favorecido por todo o poder, toda a autoridade que tinha junto às forças militares de Israel nessa época. Eu quero trazer alguns textos bíblicos aqui na Bíblia cronológica, a Bíblia em ordem cronológica da editora NVI, organizados aí por Edward Rizzi e Frank Klassen, tá ok? Ele coloca aqui numa ordem sequencial, pelo menos tentam estabelecer uma ordem sequencial aqui com datas, para os textos que tratam aí deste período. Então o primeiro texto que ele coloca aqui para nós, primeiro subtítulo, Onri, reinou durante 12 anos, foi extremamente mal. E era o 27º ano de Asa, quando ele sobe ao poder. Então temos Onri entre 900 e 889 a.C. Governo paralelo de Tibni, entre 900 e 896. Então o governo paralelo, Onri e Tibni disputando o poder. Primeiro livro dos Reis 16, 21 diz: então o povo de Israel dividiu-se em duas facções, o que confirma a leitura que acabamos de fazer, né? Dividiu-se em duas facções. O povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate,
para fazer o rei, e a outra metade apoiava Onri, ok? Então temos aí o período entre 900 e 896 a.C., essa divisão política, essa indefinição política no reino de Israel, com a disputa, né, ao trono feita por Onri e Tibni. Ele continua aqui, outro subtítulo que ele dá: prosperidade durante o ministério de Elias e Eliseu, durante 40 anos, de 897 a 857 a.C. Morte de Tibni, ele coloca como a morte de Tibni na época do 31º ano de Asa. Ele aponta a data de 896 a.C. para a data da morte de Tibni, aquele que disputava o poder com Onri. O texto bíblico indicado: mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. Não é esclarecido muito aqui acerca das condições nas quais morreu, mas é apenas dito que ele perdeu essa disputa, tendo falecido. Onri confirmado então no poder, na cadeira régia do reino de Israel. No 31º ano do reinado de Asa, tá certo? 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza, tendo depois mudado a capital para Samaria, que é o que ele vai noticiar a partir de agora. O terceiro subtítulo aqui: Samaria, capital, 895 a 894, entre 895 e 894, esse período da mudança da capital. Primeiro livro dos Reis 16:24, que diz: por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão. Quando ele afirma esse andou nos caminhos de Jeroboão, a gente se recorda nas aulas que já foram ministradas, relatando esse grande desvio provocado por Jeroboão e que vai ser cada vez reiterado ao longo dos reis de Israel. Mesmo que alguns até sejam tementes a Deus e façam algumas reformas, né, certas reformas religiosas. Jeú, por exemplo, que vai tentar extirpar o culto a Baal e a Zerá, todavia permanece sempre reiteradamente esses erros de Jeroboão, que são exatamente aqueles de tentar uma ruptura total em relação a Judá, ao Reino do Sul, construindo os 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel ao sul e outro em Dan ao norte, mudando o calendário de festas, tá ok? E separando totalmente, divorciando Israel de todo aquilo que era realizado em relação a culto a Deus, a Jeová, em Jerusalém, nas terras de Judá. Então, para que evitasse uma imigração, tá certo? Uma peregrinação de israelitas para Jerusalém e em Judá, e pudessem então começar a alimentar uma ideia de religação, né, que se reconciliasse, tentar evitar uma reconciliação e com prejuízo assim para os reis do norte, né, que surgisse a ideia, por exemplo, do rei de Judá, que era da dinastia davídica, a dinastia que foi colocada por Deus no trono, tentar evitar que essa ideia ganhasse terreno e que assim novamente Judá tivesse domínio, Jerusalém tivesse governo sobre todo o território de Israel, a totalidade de Israel. Então, com isso, a construção dos 2 bezerros de ouro e todas essas alterações. E assim os reis reiteradamente vão seguindo nesse pecado, os erros de Jeroboão, que se tornou para Israel como que uma marca distintiva em relação ao reino do sul. Então, Israel colocava a si como um reino distinto do reino do sul, tendo essas características, essa outra forma de adoração, este outro calendário de cultos, né, essas outras dinastias reais. Então como uma forma de tentar se separar totalmente do reino do sul, do reino de Judá e da autoridade de Jerusalém e da dinastia davídica, bem como do sacerdócio estabelecido na cidade de Jerusalém. Então você vai ver constantemente isso, né, que novamente caiu nos erros de Jeroboão. Isso é reiterado em relação às narrativas que tratam de Israel. Caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim com os seus ídolos inúteis. É interessante como o autor bíblico ele é bastante expressivo aqui, né?
ele pontua de uma forma bem clara a visão que ele tem em relação a esta idolatria, a este culto, a esses ídolos, a esses falsos deuses. Ídolos inúteis, né, colocado aí de uma forma bem expressiva. Estou lendo aqui uma versão NVI, que não é a versão ao meio da revista, nem é corrigida nem atualizada, é NVI. Inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Aí vai passar a falar já de Acabe. Então depois disso, né, já começa a falar de Acabe. Ainda tem um trecho aqui que eu pretendo colocar, só que aí já vai falar da morte de Onri para a transição de Onri para Acabe. Então veja, primeiro livro dos Reis, 16:27. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. E aí vai passar a falar acerca de Acabe, da aliança que Onri fez com Etbaal, tá certo? Dos fenícios, para o casamento do seu filho Acabe com a filha de Etbaal, Jezabel. Inclusive ele nos traz aqui como subtítulo: Acabe, 22 anos, foi mal também, subiu ao poder no 38º ano de Asa. Ele aponta a data de 889 e 870 a.C., só que há um conflito de datas aqui, então Risse aponta 889 e 870 e Classen aponta 889 e 869. Então conflito de datas no sentido de um ano apenas, tá ok? No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Então, vai passar a falar já de Acabe. Aquilo que eu estava falando em relação ao Espírito Santo de Deus ter guiado essa narrativa aqui, no sentido de que mesmo Onri tendo toda a importância internacional que teve, aliás, né, comprovado por documentos históricos para o interesse da autoridade do Espírito Santo de Deus, o autor bíblico, ele não era tão relevante assim, tanto que a narrativa acerca dele se resume em poucos versículos, tá ok? Que será muito diferente tratando-se do ministério de Elias e Eliseu. Então, para o Espírito Santo de Deus é muito mais relevante falar acerca desses personagens. Por isso que nós vamos trazer aqui alguns conteúdos de outros livros, nos elucidando um pouco mais acerca do importante governo desses personagens. Por exemplo, o livro Tempos do Antigo Testamento, de R.K. Harrison. Tempos do Antigo Testamento, de R.K. Harrison. Veja só o que diz aqui na página 217. Quando Baasa morreu, 885 a.C., seu filho Elá reinou por 2 anos. E então foi assassinado em Tirza, por Zinri. Temos a referência em 1º livro dos Reis, 16:9. O ambicioso comandante de carruagens. E, aliás, eu até já comentei acerca disso. A gente pode fazer algumas ponderações, né? E ver que a questão da batalha com carruagens para Israel e Judá era um fator assim de complicação, porque eles estavam aquém dessa tecnologia. Essa tecnologia que já era partilhada tanto pelos arameus, sírios, quanto pelos filisteus. Então eles dominavam já essa técnica. Os filisteus dominavam inclusive muito a questão da fundição, habilidade com a fundição. E Israel e Judá estavam atrasados em relação a essa tecnologia. Então, quando vemos Zinri sendo um chefe do setor de carruagens, podemos olhar para ele talvez como uma pessoa que tinha uma alta capacidade, que assim tinha um conhecimento que era muito precioso, e assim, tendo sido favorecido talvez pelo rei, tendo sido talvez colocado numa posição de muito poder, e esse poder subindo-lhe a cabeça. Então ele se viu aí na condição de dar um checkmate aí em Elá e apoderar-se, né, tomar o poder, e talvez esperando até encontrar algum apoio, uma vez que ele ia favorecer, ele ia fornecer esse tipo de inovação. Só que isso se mostrou totalmente falso, e ele se deparou então com esse grande levante, aí a desgraça para ele, né? Um ambicioso comandante de carruagens, que então assumiu o governo. Onri, o general do exército subordinado a Elá, travava uma campanha contra os filisteus. Quando Elá foi morto,
Ao ouvir a notícia, voltou imediatamente a Tirza. Depois de um governo de apenas 7 dias foi o tempo que ele conseguiu se manter no poder. Zimri cometeu suicídio e a crise que foi precipitada levou a um período de guerra civil, que foi o período em que disputaram poder Onri e Tibni. Está em 1º Livro dos Reis, 16:23. Foram 4 anos. Foram 4 anos depois de 880 a.C. Então, durante 4 anos, essa incerteza acerca do governo. Onri ganhou o controle da situação e estabeleceu uma nova dinastia, que é a terceira dinastia. A Bit-Unri, assim que é conhecida a dinastia de Unri. Na verdade, assim Israel tornou-se conhecido internacionalmente, porque os assírios, nos seus anais, eles chamam Israel de terra de Onri. Então é isso que queremos colocar, esse contraste. Enquanto Onri era internacionalmente muito relevante, dando o nome dele até a Israel, talvez não porque ele quisesse, mas porque os assírios assim consideravam ele de grande relevância, assim chamavam Israel de terra de Onri. Enquanto internacionalmente ele é muito relevante, biblicamente falando, diante de Deus, ele não teve importância alguma. Na verdade, ele foi um péssimo rei e trouxe uma influência nociva para Israel. Então é interessante ver como de certos prismas a pessoa pode ser muito grande ou ser completamente inútil. Veja só. Bit-Unri, casa de Onri, dos registros cuneiformes assírios. Ele mudou a capital de Israel para o monte de Samaria, que havia ficado desocupado até este momento, e construiu grandes fortificações à sua volta. Tentou compensar o controle sírio do comércio, estabelecendo alianças comerciais com a Fenícia. Então veio aí a questão das alianças políticas, também realizada por Davi e por Salomão. Toda essa questão novamente, a questão das alianças políticas, como isso era fundamental aí para esses monarcas. Tá ok? Tentou compensar o controle sírio do comércio, estabelecendo alianças comerciais com a Fenícia, e arranjou um casamento entre Acabe, seu filho e sucessor, e Jezabel, filha do rei de Tiro, a Fenícia, uma das poderosas cidades da Fenícia, Tiro, Sidom, Biblos, tá ok? Das importantes cidades fenícias. Então, temos aí o casamento deles para proteger as suas fronteiras. Onri atacou Moabe. O rei Moabita vai mandar erigir uma estela, tá certo? Que vai ser muito importante como registro histórico. Vamos ver também acerca dessa estela. Atacou Moabe, ganhou o controle da parte norte do reino. A famosa pedra Moabita, vamos ver aqui informação sobre ela, que foi descoberta em 1868. Fala do papel que Onri desempenhou na campanha contra Moabe. Onri, rei de Israel, oprimiu Moabe muitos dias porque Quemos, o deus Moabita, estava descontente com sua terra e seu filho o sucedeu. E também disse: eu oprimirei Moabe. Então apenas um trecho aqui, onde o rei Moabita descreve essa situação vivenciada por eles em relação ao domínio de Acabe e depois a tentativa o domínio de Onri e depois a tentativa de Acabe em manter o domínio sobre o território moabita, ok? Moabitas, território moabita, povo de Moabe, que aliás durante muito tempo a arqueologia disse que não existiam, que eram inexistentes, que era balela, até que a arqueologia começou a desenterrar evidências, e essas evidências com textos muito antigos, que puderam ser traduzidos, tornando-se então documentos históricos comprobatórios da existência desses povos, que eram tidos pela ciência como inexistentes. E era através deles que eles zombavam da Bíblia e diziam que era um livro de carochinha. Então temos aí a destruição dessas críticas contra o texto sagrado através dessas grandes evidências arqueológicas descobertas. Embora Onri tenha desenvolvido Samaria como um centro comercial, a economia da nação prosperou à custa dos pequenos proprietários de lotes e dos lavradores que foram forçados a abrir mão da posse de suas terras e propriedades em benefício da riqueza das classes superiores. Enquanto os empreendimentos comerciais estavam prosperando, os artesãos estavam se tornando crescentemente pobres. Veja a situação social em Israel, que será duramente denunciado pelos profetas. O ministério dos profetas
vai se desenvolver fortemente nessa região com o ministério de denúncia, denunciando fortemente essas injustiças que eram praticadas aí pelos grandes latifundiários de Israel, do reino de Israel. E vivendo sob condições muito próximas da servidão. As políticas domésticas e estrangeiras de Onri tiveram continuidade através de seu filho Acabe, 874 ou 73 até 853 a.C., que tentou fortalecer o seu reino contra a invasão definitiva da Síria, os arameus da Síria. As fortificações do esplêndido Palácio Real de Samaria foram terminados em seu reinado, e várias fortalezas, incluindo Jericó, também foram reforçadas nessa época. Ele entrou em aliança com Judá a fim de proteger a sua fronteira sul. Então, durante alguns períodos você vai ver isso, aproximações, certos períodos de aliança e depois afastamento, guerras. Então, há uma relação toda conturbada entre Israel e Judá, né, de alianças e de batalhas, a fim de proteger a sua fronteira sul. E o tratado resultou no casamento de sua filha Atalia com Jeorão. Então, depois veremos veremos o grande mal que essa semente maligna chamada Atalia tentou causar no reino de Judá, né, e como quase que ela logrou êxito na destruição da dinastia davídica. Então, que veremos então como é um enredo que parece um enredo de filme, como depois um filho, né, do monarca, né, que faleceu deixando sua mãe no poder, Atalia, como ele será protegido dentro do tabernáculo, dentro do templo, sendo trazido depois à luz e proclamado como rei de Judá, o rei da linhagem davídica, e assim Atalia sendo tirada do poder, sendo morta. Mas assim, é impressionante a narrativa, muito extraordinária. Mas é para quando tratarmos acerca dos reis de Judá, tá ok? Dando continuidade, a questão de Atalia com Jeorão, o príncipe da coroa de Judá. Suas relações diplomáticas com Tiro trouxeram a adoração a Melcarte, o Baal de Tiro, em voga em Israel. E por esta apostasia foi duramente repreendido pelo profeta Elias, que predisse um castigo de seca e fome. Depois de aproximadamente 4 anos desta privação, Elias demonstrou em um encontro dramático com os sacerdotes deste culto de Baal, o grande desafio de Elias para com os profetas de Baal e Azerá, uma prática marcada por orgias, inclusive, a superioridade moral e espiritual do Deus de Israel, conforme o 1º livro dos Reis 18. E como resultado da carnificina dos sacerdotes de Baal, trouxe sobre si mesmo a fúria de Jezabel, que era a grande representante deste paganismo que estava sendo trazido aí para dentro de Israel, filha de Etbaal, que era um sacerdote do culto de Baal, e Jezabel sendo promotor então deste culto profano no território de Israel, né, apoiando então a divulgação desse tipo de culto em Israel. O estado de degradação nacional foi refletido na corrupção que permitiu a Acabe obter a vinha de Nabote, 1º livro dos Reis 21, uma injustiça que selou o destino de Acabe e Jezabel. Inclusive tratei disso na aula onde falei sobre Onri e Acabe, e mostrei a diferença de mentalidade entre um rei de Israel, mesmo um rei corrompido, mesmo um rei frouxo como foi Acabe, mas ele se viu limitado por uma questão legal, né, que estava em voga em Israel. Mas com a entrada de um elemento estrangeiro e com outra mentalidade no poder, com a questão do rei assumindo uma posição quase como de um semideus ou de um deus mesmo para a sua nação, e a total liberdade dele para se apropriar do território que quisesse, tirar a vida de quem quisesse, Jezabel olha para a situação onde Acabe se vê frustrado com a negativa de Nabote, que estava apoiado, tá certo? Estava subsidiado aí por lei, que estava amparado por lei do Código Mosaico. Então, diante dessa situação, dessa frustração de Acabe, Jezabel não compreende e mostra a ele essa mentalidade na qual o rei pode lançar mão do que quiser, pode tomar através do seu poder a terra de quem quiser e pode matar a quem quiser. Então esse tipo de mentalidade que não estava presente ainda em Acabe, mas que foi propagado aí por esta mulher aí que veio do estrangeiro, né, essa Jezabel. Então vemos aí algo que é bem ilustrativo, né, essa questão da vinha de Nabote.
uma injustiça que selou o destino de Acabe. Então Acabe se deixou levar por essa influência e sofreu duras consequências. O profeta Elias seguiu o exemplo de Samuel na tentativa de relacionar a vontade de Deus com a situação política e social contemporânea. Estes dois homens de Deus foram os primeiros representantes de uma tradição profética. Samuel, fundador da escola de profetas, que foi tão importante aí no preparo, né, de representantes que iriam batalhar, iriam lutar pela pureza do culto, né, em Israel, pela propagação da palavra de Deus, pela comunicação das ordens diretas de Deus através das profecias, os atos miraculosos que Deus realizava através deles, tá certo? E até a confirmação de reis no poder, e sempre confrontando aí essa ameaça estrangeira da entrada de cultos estranhos e assim a destruição da fé de Israel. Então temos aí Samuel sendo fundador, Elias um continuador, Eliseu também um importante representante dessa escola de profetas. Isso vai seguir até a deportação de Israel pela Assíria e depois o cativeiro babilônico de Judá. E ainda no cativeiro, figuras proféticas muito relevantes, Ezequiel, por exemplo, no ato mesmo, né, da vinda de Babilônia, Jeremias, durante o cativeiro, Ezequiel, no cativeiro ainda, Daniel, cativeiro agora no período persa, e depois retorno pós-cativeiro, pós-exílio, temos Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas pós-exílicos, tá ok? Então, importante ministério profético aí, tendo eles sido escritores de livros ou não tendo escrito livros, mas atuado diretamente em obediência ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então esses dois homens de Deus foram os primeiros representantes de uma tradição profética que foi única nas crônicas históricas da vida do Antigo Oriente Próximo, né? Como foram exercendo um ministério todo diferenciado em relação ao que se entendia por profecia em outros lugares, que estava restrito a adivinhações ou alguns atos, né, de certos ritos estranhos, né, certos ritos que impressionavam as pessoas. Mas a atuação do profeta bíblico vai muito além da mera adivinhação. Então veja, já foram feitas referências a astrólogos da Babilônia e Ugarite. Ugarite também, território fenício, que fingiam ter a capacidade de prever a tendência dos acontecimentos sob circunstâncias específicas e que tipificavam a profecia fora da nação israelita. Os profetas hebreus divergiam desses adivinhos e vaticinadores, uma vez que desprezavam a mágica, negavam a autoridade e existência das divindades pagãs e buscavam conscienciosamente mediar a vontade divina a uma nação que deveria ser envergonhada em termos teocráticos. Então temos aí o fechamento dessa leitura breve falando acerca de honra, com a menção dessa questão do ministério profético que foi tão importante durante o período desses reis, tá ok? Então temos aí esta leitura, né, falando acerca de honra. Eu quero trazer também outra leitura específica aqui no livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, da editora Vida, uma leitura onde vai nos dar aqui o autor. Quem é o autor? Ditado por Paul Gardner. Vai nos passar aqui alguns dados biográficos acerca de Onri. Veja só. Vou ler aqui apenas alguns dados. Sexto rei de Israel, reinado do norte, o qual governou por 12 anos, de 885 a 873 a.C. As principais informações sobre seu reinado encontram-se em 1 Reis 16, 15 a 28. Chegou ao trono numa época de instabilidade em Israel. Tirza era a capital do norte, onde Elá, filho de Baasa, reinara por apenas 2 anos. Ao que parece, ele tinha reputação de bêbado. E talvez isso tenha levado à deposição por um de seus oficiais. A situação patética de Elá, né, no qual, num banquete em que ele estava embriagado, Zinrio vê a ocasião de tirar sua vida. De um dos seus oficiais, Zin, versículo 10, que usurpou o trono e matou toda a família de Baasa, em cumprimento à palavra do Senhor por todos os seus pecados, conforme versículos 12 e 13. Honre o comandante do exército de Israel, encontrava-se com suas tropas perto de Gibeton, uma cidade dos filisteus, sem dúvida preparava-se para atacá-la,
quando ouviu as notícias de que Zinri assassinara Elá e assumira o trono. Os oficiais do exército proclamaram Onri como rei, voltaram e sitiaram Tirza. Após 7 dias como governante, Zinri suicidou-se e Onri tornou-se rei. Tornou-se rei depois de uma disputa de 4 anos com Tibni, tá ok? Somente para acrescentar aqui. Parece, entretanto, que nem todos os israelitas seguiram imediatamente Onri. Metade do povo apoiou Tibni como rei. As tropas de Onri, porém, eram mais fortes. Tibni foi morto e Onri então reinou absoluto sobre todo Israel, quando restaurou parcialmente a lei e a ordem e acabou a nação. Onri comprou a colina de Samaria de Semer. Para mais detalhes, veja Semer. E ali construiu a capital do país, onde mais tarde foi sepultado. A força das fortificações da cidade era legendária. Como a gente já falou, né? Samaria tornou-se de fato um grande símbolo do poderio do Reino do Norte, né? Uma cidade extraordinariamente fortificada. E exigiu 3 anos para ser conquistada pelos assírios. Então pense nisso, o Império Assírio, o tamanho que tinha, o poderio que tinha, né? Os contingentes militares de que dispunha, as máquinas de guerra que havia construído, preparado. E mesmo com todo esse poderio, eles precisavam de 3 anos de sítio para derrubar Samaria. Então a cidade estava de fato muito bem preparada. Estava muito bem preparada para a guerra. Uma cidade que foi muito bem fortificada. Pouco se sabe sobre esse rei, exceto que foi mais perverso aos olhos do Senhor do que todos os que foram antes dele. Até mesmo Jeroboão, filho de Nebate, adorava e encorajava a adoração de ídolos, um ponto que foi lembrado na profecia de Miqueias 6,16. A má influência dessa dinastia afetou até mesmo o reino do sul. Acasias de Judá era filho de Atalia, neta de Onri. Veja só a influência que se estende aí para o reino do sul. Atalia, neta de Onri. Sob a influência da mãe, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Finalmente Onri morreu, seu filho Acabe sucedeu no trono de Israel. Primeiro livro dos Reis, 16, 28 ao 30. Essa dinastia durou 50 anos, a dinastia de Onri, Acabe e Jorão. Ela se estende ao longo de 50 anos. É um tempo considerável, levando em consideração as intensas mudanças dinásticas ocorridas no Reino do Norte, o Reino de Israel. Então, estender por 50 anos, de fato, é algo a se considerar. Veja só. Mais aqui sobre Onri. A palavra Onri no hebraico significa Deus ensinou. Ele reinou em Israel por 12 anos. Foi o 7º, contando com Tibni, rei de Israel, e fundador da 4ª dinastia. De todos seus predecessores, ele foi o pior. Foi o recordista na maldade entre todos os reis de Israel, apesar de possuir exímia capacidade política para governar. O seu poder e habilidades eram tão extraordinárias que Israel chegou a ser chamado de terra de Onri. Fez de Samaria a capital do reino em substituição a Tirza, e mudou a capital de Tirza para Samaria, como já foi dito. É curioso o fato de que Onri não obteve logo um reconhecimento restrito, a questão da disputa dele, 4 anos de disputa com Tibni. Conforme já vimos, Onri havia sido comandante do exército de Elá. Ele estava envolvido no cerco de Gibeton, quando recebeu notícia da morte do rei. Zinri havia assassinado. Então a questão que já discutimos em relação à influência que Zinri tinha junto a Elá, a inépcia deste rei Elá, que se vê bêbado num banquete. Zinri estava presente e viu nisso a grande oportunidade para usurpar o trono. Tá ok? E a rapidez com que Onri dominou toda a situação, uma vez que deixa seus comandados no fronte de batalha, retorna com um contingente, resolve ali a situação. Zinri vê-se totalmente frustrado em relação a essa ofensiva de Onri, mata-se, suicida-se, põe fogo no palácio, morrendo junto, e Onri disputa o poder com Tibni, mas finalmente chega ao poder total, estabelecendo sua dinastia essa que cresce e torna-se muito influente para o Reino do Norte. Infelizmente, com uma influência muito negativa, uma vez que propaga aí um paganismo desenfreado, uma idolatria desenfreada no Reino do Norte.
Embora fosse um homem de muita capacidade, Honre não foi bem sucedido em todas as guerras em que se envolveu, pois houve tempo que ele cedeu à hegemonia dos sírios, que estavam muito bem preparados para a batalha, um povo numeroso, muito bem armado, muito bem preparado, inclusive detentor de muita habilidade sobre a construção e operação dos carros de guerra, atividade essa na qual estava envolvido Zinri, né, e que por estar envolvido nessa atividade talvez fosse alguém de muita relevância para o rei na época, para Elá. Conforme já disse, Honre foi o pior rei de Israel até aquele ponto da história, pois ele selou aliança com Etbaal, rei de Tiro, pelo casamento de seu filho, aliança política que, como já foi dito, uma estratégica tentativa para contornar um problema de comércio, né? Então os arameus dominavam todas as rotas comerciais e Israel estava com essa dificuldade, então ele tentou uma aliança para fortalecer o seu lado com uma importante nação, uma nação muito voltada para a navegação na época, uma nação que dominava de fato o comércio internacional, que eram os fenícios. Então ele tenta selar essa aliança com Etbaal, rei de Tiro, a cidade-estado fenícias, né, rei de Tiro, para com isso viabilizar uma forma de comércio, né, que pudesse ser favorecida por essa aliança com o rei de Tiro, através do casamento de Acabe com Jezabel. Só que isso foi simplesmente a desgraça para Israel, esse tipo de aliança. Rei de Tiro, pelo casamento de seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbaal. Primeiro livro dos Reis, 16:31. Além de rei, Etbaal era também um sumo sacerdote pagão da cidade de Tiro, conforme informa-nos Flávio Josefo. Daqui a pouco eu vou ler também a informação de Flávio Josefo sobre Jorão, tá certo? O último rei dessa dinastia aqui, o rei Jorão. Vamos ver, Flávio Josefo. Comercialmente falando, a aliança foi mutuamente vantajosa. Tiro estava no auge de sua expansão colonial, sendo Tiro parcialmente dependente da importação de víveres. A aliança ofereceu a Israel tanto o escoadouro para seus produtos agrícolas como numerosas oportunidades comerciais. A situação é que os fenícios tinham pouco território, um território cercado por montanhas, era um reino muito voltado para a questão marítima, de comércio, estabelecimento de entrepostos comerciais em vários lugares ao longo do Mediterrâneo, e eles não tinham tanto território para produção, para desenvolvimento agrícola. Então Israel trabalhava como uma indústria de base, né, enviando produtos in natura, fornecendo isso para os fenícios, e os fenícios trabalhando, escoando também, consumindo e escoando comercialmente esses produtos para outras colônias, né? E assim a aliança foi interessante para ambas as partes. Veja só outra informação aqui. Tiro, por sua vez, desejava tanto contrabalançar o poder de Damasco, quanto reativar o comércio com Israel, e através dele com as terras do sul. O próximo passo foi com Judá. No começo do reinado de Acabe, se não antes, a aliança foi formalmente arranjada pelo casamento da irmã ou filha de Acabe, Atalia, com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Parece que Atalia era filha de Honre, criada por Acabe. Na verdade, outras fontes, né, afirmam que ela era neta, tá certo? Que ela era neta de Honre, filha de Acabe. Tá, okay? Então, a maioria das fontes aponta esse tipo de parentesco, que ela fosse neta de Honre, filha de Acabe. Honre corrompeu o povo do reino de Israel com a idolatria fenícia, da qual a nação nunca se recuperou. O profeta Miqueias lhe fez oposição e lhe denunciou tenazmente. Então Miqueias atuou na época deste péssimo rei de Israel e foi muito valente nas suas acusações. Fez duras acusações contra esta infame entrada desse culto, dessa idolatria para o reino de Israel e o prejuízo que isso ia lhes causar. É como de fato foi percebido na época da sua queda final diante da Síria e a sua deportação, né, e depois da sua miscigenação com outros povos, o que veio a dar origem ao povo samaritano. Tá, ok? A Bíblia não fala muito dos feitos políticos e administrativos de Honre. Ela se ocupa mais em falar dos seus atos religiosos. É na história dos sírios e dos moabitas onde encontramos informações sobre a política administrativa dele,
porque foi com esse povo que ele teve muitas relações políticas e comerciais. Um dos maiores sucessos militares de Onri foi a total derrota dos moabitas, e somente quando Mesa interveio é que isso foi revertido. Parece, entretanto, que após 12 anos de reinado ele foi capaz de deixar seu filho e sucessor Acabe um reino próspero e pacífico. Então foi pacificado pelas armas, pelo talento militar bélico de Onri. Então isso era inegável. Ele foi um grande construtor, foi um grande estrategista e foi um grande líder bélico. Okay? Então ele pacificou a situação e estabeleceu alianças importantes. Então Acabe pegou um reino que estava a pleno funcionamento. Tá, ok? Um reino próspero e pacífico, embora moralmente corrompido e espiritualmente prostituído. O valor político de Onri é evidenciado nas inscrições da pedra moabita, as linhas 4 a 10 da mesma. Descrevem como ele derrotou os moabitas. Eu quero fazer aqui, deixa eu já buscar, quero trazer aqui a contribuição, que eu acho que é um momento propício, na Bíblia Arqueológica, Bíblia de Estudo Arqueológica da NVI, Bíblia de Estudo Arqueológico da Editora Vida, texto NVI, tá ok? Vou ler aqui sobre Onri e Samaria e vou ler também sobre, vou localizar aqui, Onri e Samaria, sobre a pedra de mesa, veja só. Primeiro livro dos Reis 16, Onri e Samaria. Após o golpe de Estado, Onri governou 12 anos no Reino do Norte. Embora tenha sido um fracasso como líder espiritual, Onri foi um rei poderoso. É provável que sua conquista mais significativa tenha sido a fundação da nova capital, Samaria. Então, dentre os feitos que maior destaque tem no governo de Onri, há aqui a construção, né, da cidade de Samaria. Estou lendo aqui a página 512, esqueci de informar, viu? Estou lendo a página 512 da Bíblia de Estudo Arqueológica, editora Vida. Samaria foi inaugurada por volta de 885 a.C. e permaneceu como capital até a queda do Reino do Norte em 722 a.C. Samaria está situada numa encruzilhada próxima da principal estrada norte-sul que atravessava as montanhas de Israel, 55 km ao norte de Jerusalém, situada no alto de uma montanha. A cidade dominava a região circunvizinha. Escavações no local revelam a cidadela real de Onri na Acrópole, no caso, lugar construído, né, onde foi sepultado. Uma área de 4 acres rodeada por um muro de 1,5 metros de espessura. O muro foi construído em alvenaria ashlar, de excelente qualidade, assentada com tijolos travados e colocados de comprido, alternando entre as faces estreita e larga nos blocos regulares. Na parte sul desse cercado havia um palácio construído em volta de um pátio central. A porção preservada media 24 por 27 metros. Fora do quadrante real havia uma cidade baixa, construída no declive da montanha. O nome de Onri aparece em vários documentos antigos. A mais antiga inscrição conhecida que menciona o rei de Judá ou de Israel, que menciona um rei de Judá ou de Israel, é a Pedra de Mesa, ou Moabita, a Pedra Moabita, escrita por volta de 846 a.C. Ela relata que Onri ocupou a terra de Medeba, norte de Moabe, e habitou ali em seu tempo. Num documento escrito cerca de 5 anos mais tarde, o rei assírio Salmaneser III refere-se a Jeú, um rei israelita posterior, como filho de Onri. Então ele coloca como filho de Onri, mas na verdade foi alguém que destruiu, que eliminou, que substituiu a dinastia de Onri. Mas esse registro é feito pelos assírios, né? Então eles não tinham tanta preocupação com a exatidão. Apenas estavam se referindo aí a um sucessor, né? Então colocaram Jeú como sendo sucessor direto de Onri. Outros reis assírios, como Tiglat-Pileser III, 732 a.C., Sargão II, 721 a.C., atribuem
tamanha importância ao reinado de Onre que se refere a Israel como terra de Onre, como já foi mencionado aqui. Onre foi um rei famoso e bem-sucedido, ainda que a Bíblia não lhe dê praticamente nenhuma atenção. Aos olhos dos escritores da Bíblia, sucesso político não importa muito se o rei tivesse abandonado a Deus. Então ele menciona aqui a questão da Bíblia não valorizar, né, não dar esse devido valor, uma vez que ele se tornou desprezível, tá, ok? De acordo com os propósitos de Deus. Então isso é interessante notar. Outro texto que eu quero trazer também como contribuição na página 530 é acerca da pedra de mesa, ou moabita. Pedra de mesa ou pedra moabita. Como já foi mencionado, eu já quero trazer aqui essa contribuição. Veja só. Mesa, rei de Moabe, região oeste do Mar Morto, revoltou-se contra Israel, segundo o livro dos Reis 3, 4 e 5. Mas o rei de Israel, Jorão, conseguiu restabelecer a autoridade israelita. Ele teve sucesso na guerra contra o exército moabita e destruiu algumas cidades, mas não pôde capturar a capital de Moabe, Kir-Hareset, conforme versículos 21 ao 27. Ver mapa 6 também deste livro. O nome moderno é Kerak. Ao que parece, Mesa conseguiu recuperar sua independência. Uma única descoberta foi feita em Diban, na Jordânia, em 1868. Descreve a revolta de Mesa pela perspectiva moabita. Esse documento, chamado tanto Inscrição de Mesa quanto Pedra Moabita, usa uma linguagem bem semelhante à do Antigo Testamento. Yahvé, o Deus de Israel, é apresentado na inscrição, e também Camos, o Deus nacional de Moabe. Mesa descreve a opressão de Onre de Israel sobre Moabe e atribui o sofrimento de Moabe ao desprazer de Camos. Ele dizia ter sido inspirado por Camos para se erguer e libertar Moabe, indicando também que destruiria a cidade de Nebo, que ele deixou em estado de banimento. A declaração do Antigo Testamento de que Mesa possuía muitos rebanhos, versículo 4, é confirmada pela declaração do próprio rei moabita, que afirmam ter trazido rebanhos para a casa de Baal-Meon. A Estela descreve que a tribo de Gade estava morando em Atarote, conforme mencionado em Números 32 e 34. Olha só como as informações estão convergindo, estão batendo. As informações inscritas na pedra de Mesa e as informações conforme colocadas, conforme escritas por Moisés no livro de Números 32 e 34. Além de Atarote, 12 outras cidades moabitas são mencionadas na inscrição. O texto bíblico também situa as mesmas cidades em Moabe. Algumas são mencionadas pelo profeta Isaías, capítulo 15, Jeremias 48 e Ezequiel 25. Como parte das predições da queda desse antigo reino, alguns estudiosos acreditam que a Estela também faz referência à casa de Davi, mas essa interpretação não tem aceitação universal. Então, temos aí a importância, o valor, como foi de fato comprovado a existência, desses reinos, e de fato foi demonstrada a importância que Onre teve de uma forma internacional, mesmo que biblicamente falando suas atitudes foram desprezíveis, mas internacionalmente falando, política, economicamente falando, em relação a alianças, em relação à influência militar, de fato foi um rei muito relevante para a história. Vamos ver, dando continuidade aqui agora com Acabe, falando aqui agora sobre Acabe, na continuidade da dinastia de Onre. Temos Acabe entre 870 e 848 a.C. Veja só. Com a morte de Onre, Acabe, seu filho, reinou em seu lugar, num período de 22 anos, conforme o primeiro livro dos Reis, 16, 29, também o 22 e o 40. Seu nome em hebraico significa irmão do pai. Interessante, né? Irmão do pai. Por mais estranho que pareça, nosso Senhor Jesus Cristo é descendente de Acabe. Interessante.
descendente de Acabe e Jezabel, entra aí na genealogia. O Uzias mencionado ali é o mesmo Uzias ou Amazias, filho de Joás, que era neto de Atalia e bisneto de Acabe e Jezabel. De todos os reis de Israel, parece que Acabe é o que ficou mais famoso por causa de sua esposa Sidônia Jezabel. Se o pai Honre foi um rei iníquo, despótico e idólatra, Acabe foi mais ainda. Em maldade ele superou seu pai, mas não podia ser diferente. O filho sempre procura seguir o exemplo do pai, especialmente quando se trata de ser mau. Então aqui o autor já coloca aí uma posição, né, como o exemplo de Honre foi decisivo aí na forma como Acabe também veio a conduzir o seu reinado. Acabe se tornou um fiel devoto do deus Baal, e o pior é que ele levava isso muito a sério. Mas apesar de tudo isso, parece que ele tinha um certo temor a Jeová. Então ele vê aquilo que a gente já observou também em relação ao caso de Nabote, como ele se vê de fato limitado. Então ele não tinha aquela mentalidade ainda, conforme colocada de uma forma muito aberta, né, por Jezabel. Então Jezabel via assim uma situação totalmente confusa para ela. Por que Acabe se via limitado por um insignificante, aos olhos dela, né, um insignificante cultivador de uvas? Então como é que ele, sendo rei, não poderia ter aquele território, aquela terra para ele? Então ela não entende essa situação essa que é de fato um conflito, porque Acabe tinha ainda algum resquício, alguma influência, né, esse conceito de que o rei em Israel não é um semideus. O rei em Israel não tem todo o poder às suas mãos, mas ele tem que obedecer também à lei de Deus, como foi determinado que cada rei tivesse uma cópia do livro de Deuteronômio, para que lesse e andasse conforme os preceitos que Deus determina para os reis de Israel. Então ele vai falar mais aqui: a marca registrada de Acabe e sua esposa Jezabel, pois ela o manipulava como bem queria. Cita aqui 1º livro dos Reis 21 e 25. Esta era uma princesa sidônia, má, violenta e sem escrúpulos, que encorajou Acabe em sua idolatria, bem como toda forma de pecados e atos de violência. A influência fenícia em Israel. Conforme já vimos, a forte influência da Fenícia em Israel iniciou com Honre, pai de Acabe. Aquilo que Honre iniciou, Acabe concluiu. É claro que já nos tempos de Davi e Salomão haviam laços comerciais entre os israelitas e os fenícios, mas esses laços eram apenas diplomáticos e comerciais. Com a divisão dos dois reinos, Israel e Judá, as alianças ficaram restritas somente ao reino do norte, até porque eram vizinhos bem próximos. Então, a geografia bíblica nos mostra isso, como Israel e a Fenícia são vizinhos, dividem fronteira. Judá ficará para a porção sul. Então, Judá estará confinado entre os filisteus, Israel ao norte, tá certo? Mar Morto, os moabitas a leste. Tá, ok? Então, a geografia bíblica nos mostra essa situação. Esses laços, como já foi lido aqui, com o casamento de Jezabel com Acabe, a tendência era aumentar mais ainda a influência fenícia em Israel. A lei de Moisés proibiu o casamento de israelitas com pessoas estrangeiras, mas essa prática era quase sempre ignorada, especialmente quando se tratava de aliança política. E o casamento de Jezabel com Acabe nasceu de uma aliança entre Honre, e aí vimos aí a questão de desfazer, né, a questão de contornar problemas sérios comerciais, estabelecer então esta aliança que foi na verdade muito prejudicial, com a entrada agora de uma forma massiva da influência pagã dentro de Israel. Tanto que ele vai tratar aqui no próximo ponto da questão da crise religiosa, o culto a Baal, Azerá, Melcarte, como colocado aí por outro autor, a briga, né, dos profetas contra esta forma de culto, não somente a questão idolátrica, mas a questão até de um culto obsceno, um culto licencioso, tá certo? Um culto de práticas imorais, porque havia toda uma questão de prostituição cultural, sendo Baal o deus da tempestade e Azerá uma deusa da fertilidade, e a forma como se realiza os atos cultuais é uma forma de relação sexual promíscua entre hieródulas, tá certo? Prostitutas de templo e homens também que estavam disponíveis para esses atos, no qual era encenado um tipo de fertilização. Então esses cultos que eram realizados atentavam flagrantemente contra a lei de Deus, tá ok? O caráter de Jezabel
trazer aqui rapidamente. Em Jezabel reuniam-se as piores características de uma rainha oriental da antiguidade, pois a prepotência, a violência, a licenciosidade são atributos que nela havia de sobra. A sua iniquidade se tornou tão densa que se tornou proverbial. Isso será usado, ele vai indicar aqui, até no Novo Testamento. Conforme se pode ver em 2º livro dos Reis 9:22, ela ganhou um lugar de destaque tão grande nas Escrituras que nunca foi superada por nenhuma outra mulher, tornando assim um símbolo da iniquidade e barbaridade feminina. Ela é citada simbolicamente em Apocalipse 2:20. Então, quando o Senhor Jesus Cristo envia essa carta, ok, a uma dessas igrejas da Ásia, chama uma dessas mulheres que estavam influenciando negativamente os homens nessa igreja, chama-a de Jezabel. Então, colocando ela, né, numa comparação, numa analogia com esta Jezabel aqui que levou Israel à destruição. Como líder feminina que corrompeu a igreja primitiva com toda a sorte de males obscenos e depravados. Então ele cita essa questão aqui, né, ele descreve essa questão do caráter, do péssimo caráter de Jezabel, vai falar sobre o assassinato de Nabote, que já discutimos aqui, questão, né, de conflito que houve entre Acabe e Nabote, sendo Nabote amparado pela lei mosaica, mas Jezabel, contornando a situação, influenciando negativamente Acabe, a assumir esta mesma postura, que era típica dos reis do Oriente, se colocar quase como um deus e tomar a terra de quem quisesse e matar a quem quisesse, uma vez que, na mentalidade deles, isso era característica de um rei, os reis poderiam fazer isso, ok? Temos aqui também outro texto, que eu já quero compartilhar aqui com vocês, que fala acerca da morte de Acabe. A morte de Acabe, ele vai falar sobre Acasias e depois Jorão. A morte de Acabe fala sobre Acasias e fala sobre Jorão. Veja só. Acerca da morte de Acabe diz o seguinte: Acabe havia vencido fragorosamente os sírios em 2 guerras, e todas essas vitórias foram alcançadas por providência divina. Na última batalha, sem necessidade, ele fez aliança com Ben-Hadad, rei dos sírios, poupando-lhe a vida. 1º livro dos Reis 20:34. Isso foi um trágico pacto, porque custou-lhe a própria vida. 1º livro dos Reis 20:42. A aliança de Acabe com Ben-Hadad foi condenada por Deus através do oráculo de um profeta anônimo. Então, Acabe tinha ordens expressas para eliminar. Então, semelhante ao que Saul fez, né? Semelhante ao que outros reis também fizeram, erraram em desobedecer e não cumprir a ordenança de Deus à risca. Então, em certo momento, quiseram fazer conforme sua própria cabeça, sua própria mente, e estabelecer alianças que entendiam que seria vantajosa, ignorando a ordenança de Deus. E isso veio a cair sobre eles como condenação. Parece que Ben-Hadad, rei da Síria, não cumpriu sua palavra na aliança feita com Acabe, e após 3 anos ele mostrou as unhas. 1º livro dos Reis 22:1. Isto feito, Acabe convocou Josafá, rei de Judá, para tomar a cidade fronteiriça de Ramote de Gileade. Alguns pensam que Josafá, rei de Judá, não era nada mais do que um rei vassalo de Acabe, portanto tinha que submeter às suas ordens. Em 1º livro dos Reis 22:4, Josafá se comporta com absoluto servilismo a Acabe ao declarar que seu exército e o exército de Acabe eram um só. Além disso, o comando da guerra estava totalmente nas mãos de Acabe. Na Septuaginta, o texto de 2º livro dos Reis 22:30 diz que Acabe forçou Josafá a vestir sua armadura a fim de não ser identificado por alguém que quisesse matá-lo. Mas o texto massorético muda a sentença, dizendo que Josafá vestiu as vestes dele e não as de Acabe. O texto massorético, conforme ele cita aqui, diz suas vestes. Diz aqui tuas vestes, referindo às vestes de Josafá. O texto da Septuaginta, que parece estar mais correto, então ele adota aqui a Septuaginta como mais correto, diz minhas vestes, referindo às vestes de Acabe. Em 2 Crônicas 18:1, somos informados de que Josafá tinha uma aliança com Acabe por meio de matrimônio. Uma aliança com Acabe por meio de matrimônio. Se o texto da Septuaginta for o correto, fica evidente, né, a atitude de total submissão de Josafá a Acabe.
Sendo assim, o que Acabe queria era que os sírios matassem Josafá, pensando que estavam lhe matando. Portanto, ele sabia que naquela guerra ele era o alvo mais importante, e o rei Josafá serviria de bode expiatório. Mas deu tudo errado porque a justiça divina já havia condenado Acabe pelos seus muitos atos de violência, especialmente pelo que ele fez com Nabote, o Jezreelita. Então, como Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, Deus que não deixa passar nenhuma transgressão, mesmo Acabe elaborando todo esse plano, né, para tentar ludibriar o exército inimigo, a justiça de Deus se aplica, né, quando um soldado alures, ele puxa, entesa seu arco, solta uma flecha ao ermo. Claro que na mente dele estava perdida, aquela flecha tinha sido à toa para atingir qualquer pessoa que fosse, mas era guiada aí pela sentença divina. Então ela atinge Acabe entre a divisão das peças da armadura, atingindo gravemente. Ele sangra ao longo de toda a batalha e ao final está morto. Então Acabe atingido aí, peso do juízo divino cai sobre ele. Para aqueles que acreditam em acaso, um soldado atirou uma flecha ao acaso e feriu Acabe, o qual veio a morrer ao pôr do sol. Então, para o soldado pode ter sido até o acaso, mas não para Deus. Segundo o livro de Crônicas 18, 33 ou 34. Mas não existe casualidade, só existe causalidade. Ele não foi ferido por acaso, mas sim por uma causa. Com sua morte, seu filho Acasias passa a reinar. Então ele vai passar a falar agora de Acasias. Eu quero trazer só algumas contribuições importantes com relação a alguns textos bíblicos. Ele vai apontar para nós aqui Acabe. Ele reinou durante 22 anos, a Bíblia NVI, que estou lendo aqui, página 555, reinou durante 22 anos, 38º ano de Asa. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onre, tornou-se rei de Israel. Reinou 22 anos sobre Israel em Samaria, Samaria construída por Onre. Instituída a adoração a Baal em Samaria. Primeiro livro dos Reis, 16:30. Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, um Azerá. Ele provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de antes dele. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher, né, era pau mandado mesmo, era um cara que obedecia servilmente a sua esposa Jezabel. Vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. E aí ele vai trazer alguns textos importantes daqui, que ele coloca como sequência: a reconstrução de Jericó, a reconstrução de Jericó, durante seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou seus alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Aquele que reconstruiu Jericó pagaria um alto preço, e isso veio a cair na época aqui do reinado de Acabe, né, quando Riel de Betel empreende essa reconstrução. Perseguição aos profetas. Então Jezabel persegue intensamente os profetas do Senhor, tá ok? O texto diz, primeiro livro dos Reis 18, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada um, e lhes forneceu comida e água. E aí é apontado de uma forma, claro, por inferência, né? Não é tão claro assim a descrição, mas é apontado que a viúva que se apresenta diante de Eliseu e diz que o teu filho, tá certo? Coloca então como um seguidor direto, né, de Eliseu, alguém que era obediente ao Senhor, que era obediente à voz profética, coloca então
como seu esposo, tendo sido obediente a esse chamado, empreendido aí ajudar esses profetas, tendo se endividado, e agora essa dívida sendo cobrada através, né, da tentativa de captura aí dos 2 filhos desta viúva. E Eliseu intervém aí por meio do poder de Deus. Então Deus entra em ação neste caso, e Eliseu orienta a mulher, né, para que pegasse vasos e derramasse um pouco de azeite que tinha, até que enchesse todos esses vasos, vendesse, pagasse as dívidas e vivesse com o resto. Acredita-se então que ela fosse esposa deste Obadias. Obadias que sustentou com seu próprio erário esses profetas que estavam sendo perseguidos. Veja aqui, início do ministério de Elias, Acabe alertado sobre a fome. Primeiro livro dos Reis 17:1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Maravilhoso, né? Um homem de Deus que está imbuído do poder e da autoridade de Deus para dizer isso. Aí continua a narrativa sobre Elias, os corvos, o relacionamento próximo entre Josafá e Acabe, escrito em segundo livro das Crônicas 20 e 31, também em primeiro livro dos Reis 22 e 41, acerca também de Acabe. A descrição continua, a ressurreição do filho da viúva, das narrativas, que está ali em primeiro livro dos Reis 17 e 17, ainda durante esse período aqui de Acabe. Obadias prepara encontro entre Acabe e Elias, na situação em que Elias estava sendo perseguido. Deus refugia Elias em Querite, mas há esse encontro aqui entre eles, tá certo? Dá continuidade aqui no livro de Reis 18, primeiro livro dos Reis 18. Elias sustentado pelo anjo do Senhor, Deus fala com voz suave do monte Horebe, então o momento em que Elias pede a morte, depois daquele confronto entre os profetas de Baal e Azerá, a fuga de Elias para o monte Horebe, Deus fala com ele de uma forma amorosa, né, restituí-lo aí essa liderança. Eliseu junta-se a Elias, vai dar-se agora a transição do ministério profético de Elias para Eliseu. Guerra com os sírios, Israel vence a primeira batalha, acerca aqui da questão de Ben-Hadad que havíamos falado. Quando Acabe, em vez de executar o mandado, né, a ordem de Deus, ele perdoa Ben-Hadad. Isso depois trará grande prejuízo para a sua própria vida. Israel vence a segunda batalha. Continuando aqui, Israel peca ao poupar Ben-Hadad, né, como havia falado. Acabe e Nabote, livro dos Reis 21, versículo 1 adiante. Jezabel trama a morte de Nabote, primeiro livro dos Reis 21, 4, tá ok? A narrativa está aí. Elias prevê a morte de Acabe, como já havia mencionado, tá certo? Então temos aí esses textos que falam acerca do período em que Acabe esteve no poder. Ele vai retomar a narrativa com Acasias, aqui no primeiro livro dos Reis 22, versículo 51. Então ele vai retomar aqui a narrativa falando agora sobre Acasias. Eu quero trazer mais uma informação para encerrarmos a nossa aula. Já está ficando bastante extensa, tá ok? Quero então trazer mais uma informação aqui no livro Batalhas da Bíblia. Caim Herzog e Mordecai Giron. Editora BV Books. Quero trazer aqui uma informação acerca dos reis Onri e Acabe. E depois continuaremos aí as nossas descrições com Acasias e Jorão, ainda na dinastia de Onri. Tá ok? Para ela não ficar tão extensa, vamos trazer essas informações aqui e encerrar a nossa aula. Depois damos continuidade aí, falando mais acerca de Acasias e Jorão. Ainda da dinastia de Onri. Então a primeira descrição que nos faz aqui, o livro Batalhas da Bíblia, falando de Israel nos tempos de Onri e Acabe. Página 151, veja só. Ele chama Omeri.
Aqui ele dá o nome de Omeri, mas eu vou chamar de Onri. Onri foi o rei que conseguiu restabelecer Israel em coligação com Judá, como principal potência do sul da Síria e da Grande Palestina. Também surpreendentemente, nenhum de seus feitos foi preservado nos registros bíblicos. Um rei judaico, na verdade é mais preciso dizer israelita, né? Porque o rei judaico, o rei do sul, o rei da nação porção sul, ele era um rei da porção norte, então o rei israelita. Um rei israelita que não se curvava perante a coroa de Davi, nem aceitava a singularidade do templo de Jerusalém, o que significa todos os reis do norte. Só seria mencionado pelo cronista bíblico se este considerasse o assunto relevante para o seu próprio relato da história de Judá. É de uma fonte extra-bíblica a inscrição da estela de Mesa, rei de Moabe, que ficamos a saber que Onri reconquistara Moabe, sendo-nos permitido inferir que também Amon teria ficado sob seu domínio. A Bíblia menciona de passagem a fundação da nova capital de Onri, Samaria, após o que todo o rei do norte passou a ser chamado Reino de Samaria. As escavações arqueológicas trouxeram à luz partes consideráveis da capital israelita, fortificações poderosas e elaboradas, um magnífico conjunto palaciano, armazéns, diversas instalações administrativas. Ficamos com uma impressão de poder e prosperidade. Uma das fontes principais do poderio econômico de Onri foi a intensificação de sua tradicional aliança com os fenícios. A intimidade dessa aliança é inferida do fato de ter sido comentada através do casamento de Acabe, herdeiro aparente de Onri, com Jezabel, filha do rei de Tiro. A aliança com Tiro é por si só um sinal da ascendência militar e política. Então Israel tornou-se relevante a ponto da Fenícia olhar para Israel como um importante aliado, né? A ponto de fazer essa aliança aqui, firmar essa aliança. A sobrevivência política e econômica dos estados marítimos fenícios dependia de garantirem a proteção de seu interior, produtor de alimentos, e das rotas comerciais que conduziam aos seus domínios costeiros. Conseguiam-no geralmente através de conclusão de pactos com seus vizinhos mais indicados, habitualmente os mais poderosos. Invasão de Beni-Hadad II. O ressurgimento de Israel era visto com grande preocupação pelos Damascenos. E na época de Acabe, que sucedeu Onri por volta de 870 a.C., Ben-Hadad II decidiu desencadear uma guerra preventiva antes que Israel se tornasse demasiado forte e tomasse a iniciativa de desencadear uma guerra preventiva para reconquistar as anteriores possessões salomônicas nos montes Golã e mais a norte e a leste. Então, Israel na época de Salomão alcançou seu auge, né? Então chegaram a ter influência sobre territórios próximos ao Eufrates, não que de fato dominassem de uma forma efetiva, mas tinham influência a tal ponto de receberem tributos. Então tornaram-se tributários de Israel na época de Salomão, quando este alcançou seu apogeu. Israel até hoje não alcançou uma extensão territorial tamanha. Alcançará somente no milênio, né, conforme promessa que Deus fez pessoalmente a Abraão. Então, Israel terá toda a sua extensão territorial na época milenial. Ben-Hadad liderava uma coligação de todos os soberanos aramaicos alarmados face ao renascimento israelita. Na fase inicial da campanha, Ben-Hadad conseguiu antecipar-se ao rei israelita. Acabe ainda estava reunido com os anciãos e governantes de distrito para decidir a estratégia e adotar quando Ben-Hadad apareceu frente às muralhas e cercou a cidade. Isolado do grosso de seu exército regular, que ainda se encontrava disperso pelas suas guarnições, ou fora inteligentemente evitado por Ben-Hadad, Acabe tinha consigo para consultas os funcionários e os comandantes das reservas, a leva nacional, pelo que a leva nacional ainda não fora convocada ou não assumira suas posições. Fosse como fosse, encontrava-se isolado
dos seus líderes e das altas patentes de Estado-Maior. A situação dos israelitas pode comparar-se com a das forças britânicas do norte da África, quando, na fase inicial do ataque surpresa alemão, em 31 de março de 1941, seus comandantes, os generais O'Connor e Neame, juntamente com os seus companheiros, deram de cara com uma patrulha alemã e foram capturados. A situação de Acabe parecia desesperada, e Ben-Hadad era certamente da mesma opinião. Para ganhar tempo e evitar o pior, Acabe disposto a aceitar os termos de Ben-Hadad, embora fossem humilhantes. Mas Ben-Hadad, julgando quebrada a vontade de resistir de Acabe, alterou suas condições para impor uma completa e humilhante prostração. Parece que era exatamente disso que Acabe estava à espera, pois ele serviu-se dos termos degradantes fornecidos pelos damascenos para suscitar a indignação de seus conselheiros e encorajar os anciãos. Contando com o apoio, Acabe rejeitou a proposta aramaica. Ben-Hadad não considerou a recusa de Acabe uma grande calamidade, pois acreditava que a queda de Samaria era um fato consumado. Estava a dar fim em um cerco bem estruturado, mas sem se apressar, os seus carros protegiam-no de qualquer interferência e sentia-se seguro na sua superioridade. A Bíblia registra o número de soldados com Acabe em Samaria como inferior a 8.000. A confiança de Ben-Hadad pode ser inferida de sua reação à recusa de Acabe em submeter-se. Tornou Ben-Hadad a enviar-lhe mensageiros e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue, dizendo então ter um exército esmagador, tá, ok? Para superar a qualquer tipo de força que Acabe pudesse lhe apresentar. Primeiro livro dos Reis 20:10. A proverbial resposta de Acabe ainda hoje é usada em hebraico. O rei de Israel, porém, respondeu: dize-lhe, não se gabe nem cinge das armas como aquele que as dispõe. Não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. Temos aí essa fala em 1 livro dos Reis 20:11. Face a esta resposta, Ben-Hadad ordenou a preparação de um ataque geral, mas o seu ataque foi antecipado pelo de Acabe. As forças israelitas formaram em duas divisões. A primeira, um pequeno contingente de 232 homens. Era constituído pelos Nearim, soldados de elite que formavam a guarda pessoal dos governadores de província, que tinham acompanhado o grande conselho convocado por Acabe para Samaria. Estavam lá dentro da cidade junto com eles, né? Os Nearim. Quando Ben-Hadad, em meio a uma pândega, estava lá se divertindo com seus aliados nas cabanas que haviam sido construídas para eles, sob do reduzido número de atacantes, ficou em dúvida quanto aos seus propósitos. Inspirado pelo vinho, fez uma piada com o assunto, dizendo: se vierem em paz, capturai os vivos. Se vierem a guerrear, quero os vivos. Então, agiu de uma forma totalmente desrespeitosa, né? Não levando em consideração qualquer possibilidade de agressão que Acabe pudesse lhe oferecer. Então está em 1 livro dos Reis 20:18, tradução do autor. A piada baseia-se em um jogo de palavras no original em hebraico. O que se seguiu é largamente conjectural, pois a breve versão bíblica diz: saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia, e eles mataram cada um seu adversário. Então os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros, e saindo o rei de Israel destruiu os cavalos e os carros, e infligiu aos sírios grande derrota. 1 livro dos Reis 20:19-21. A pequena força judaica que saiu da cidade ao princípio da tarde, descendo bem à vista do inimigo a colina sobre a qual se erguia Samaria, parece ter sido tratada pelos arameus como uma presa a capturar viva, e para ser exibida perante o soberano para gratificar os seus caprichos. Mas os Nearim eram um engodo. Enquanto todas as atenções estavam centradas neles, o resto das forças de Samaria atacou e derrotou alguns regimentos aramaicos. O contingente israelita deve ter incluído os carros aquartelados em Samaria
e outras unidades de elite que formavam a guarda real. Atônitos, os arameus vacilaram e, como seus chefes não se encontravam com as tropas, mas sim a beber na companhia de Ben-Hadad, as suas fileiras romperam-se e seguiu-se uma debandada geral, na qual foram arrastados Ben-Hadad e seus comparsas. Então não mantiveram as posições, uma vez que estavam totalmente despreparados para esse tipo de contra-ataque por parte de Acabe. Então, o que se vê por parte de On e Acabe é uma extrema habilidade bélica, inteligência política, né, para fazer boas alianças, mas infelizmente todas essas qualidades não se refletiram na questão da fidelidade ao culto, a fidelidade no culto ao verdadeiro Deus. Então isso levou eles à destruição total, levou essa dinastia à bancarrota. Veja só. Tão súbita foi a fuga de Ben-Hadad que não houve tempo de aparelhar o seu carro real, e ele teve que saltar para cima de um cavalo e escapulir-se com um grupo de cavaleiros. Notamos de passagem que a cavalaria dá os primeiros passos nos campos de batalha palestinos. Na sua fuga, os arameus eram obrigados a passar muito perto a passar muito perto de uma ou mais bases do exército israelita, tais como Siquém, Tissa, Peniel, Meguido e até Hassor. Durante uma parte considerável da fuga, tiveram que atravessar terreno montanhoso desfiladeiros, como a estrada de Tebes-Bezek ou da Vade Tissa, que ainda em 1918 constituíam armadilhas mortais para as tropas em retirada. As guarnições israelitas alertadas, bem como o aparecimento espontâneo do povo em armas, poderão ter afligido mais danos aos fugitivos do que os sofridos durante o combate propriamente dito. A catástrofe de Samaria foi minuciosamente analisada por Ben-Hadad e pelos seus conselheiros. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles nas planícies, e por certo prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto: tira os reis cada um do seu lugar, substitui por capitães, arregimenta o teu exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro. Ele deu ouvidos ao que disseram e assim o fez. Se traduzíssemos as causas identificadas pelo Conselho Damasceno como causadoras do dies irae de Samaria para a gíria militar moderna, teríamos o seguinte: primeiro, enredamento em terreno impróprio para o emprego das tropas de choque aramaicas, os carros e a cavalaria. Segundo, descentralização do comando e todas as outras desvantagens endêmicas numa coligação com muitos parceiros. A solução proposta e aceita foi, primeiro, manobrar de modo a obrigar os israelitas a combater em terreno conveniente para as armas táticas aramaicas. E 2. Antes disso, os arameus deveriam reorganizar-se, transformando a confederação feudal, que era o Estado damasceno, em um Estado centralizado. Finalmente, 3. Reconstruir e reequipar o exército aramaico, elevando-o em nível a possuir antes da derrota. Então temos aí uma descrição feita aqui pelo livro Batalhas Bíblicas, Batalhas da Bíblia, falando sobre a estratégia de guerra de Acabe, a sua vitória, né, e algumas informações interessantes sobre suas habilidades bélicas. Então encerramos a aula por aqui. Agradeço, né, por você ter ficado comigo até este momento. Peço que você, se gostou do vídeo, curte, compartilha e continue conosco, né, porque vamos caminhar mais aí no contexto histórico de Israel, falando sobre Acasias, sobre Jorão, sobre os reis de Israel, reis de Judá, período interbíblico, e seguimos adiante em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida.